Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Médio Oriente. Porque é que esta pode ser uma guerra regional de todos contra todos? Os bombardeamentos israelitas no Líbano causaram cerca de 600 mortes e a fuga de milhares de pessoas do sul do país. Israel dá sinais de querer abrir uma nova frente de guerra e de querer alastrar o conflito no Médio Oriente. O Hezbollah também continuou a disparar contra o norte de Israel, mas a maioria dos rockets foi interceptada. Com esta sucessão de ataques, a guerra em Gaza, a catástrofe humanitária e a violência dos colonos na Cisjordânia passaram para um segundo plano. O ataque ao chamado Eixo da Resistência, que inclui Hamas, Hezbollah ou os Houthis, grupos aliados do Irão, faz parte de uma estratégia do governo israelita de expansão desta guerra. Ontem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o Líbano está à beira do abismo. The people of Lebanon, the people of Israel and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Neste episódio, Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade Portugalense, observa que há o risco de o Líbano se tornar numa espécie de Somália e num estado permanentemente falhado. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bom dia, Tiago André Lopes. Obrigado por ter aceitado regressar ao P24 para nos falar da atual guerra no Médio Oriente, que vai de escala em escala. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ontem, na abertura da Assembleia Geral Anual da ONU, que o Líbano está à beira do abismo e que não nos podemos dar ao luxo de que este país se torne uma outra Gaza. Acha que há esse risco, apesar das más memórias das antigas guerras do Líbano? Eu acho que o risco, antes de mais, obrigado por mais um convite, eu acho que o risco é real de o Líbano se tornar quase uma espécie de Somália, portanto um Estado falhado em permanência, porque, em bom rigor, nós não podemos esquecer que já antes deste conflito o Líbano está há quase 700 dias sem conseguir escolher um presidente. Portanto, o ponto de partida é este. O Líbano não tem governo, não tem governo neste momento, tem um governo interino e só isso já o fragiliza. Depois, além disso, parece que há alguma voracidade de Israel em manter a dinâmica militar e esta incursão sobre o Líbano, sendo verdade que o Hezbollah tem de facto pressionado a segurança de Israel, isso não é mentira, mas depois também é verdade uma outra coisa, eu acho que esquecemos muitas vezes disto e é isso que o secretário-geral indiretamente nos quer fazer pensar. Se Israel diz várias vezes que o Iron Dome a protege a quase 100%, então estes disparos do Líbano e do Hezbollah deveriam ser inconsequentes, não deveriam ser um problema securitário tão crescente e tão premente quanto afinal parece ser. Portanto, ou o Iron Dome não tem a eficiência que vai sendo vendida, ou se a tem, isto é a politização e o uso desta tensão com o Hezbollah para fazer uma incursão que permite desviar as atenções sobre o que está a acontecer em Gaza. E daí Guterres, e muito bem, ter dito isto não pode ser uma nova Gaza, porque Gaza não parou. A incursão aérea sobre o Líbano não terminou com a incursão sobre Gaza. Neste momento tem havido pressão no norte de Gaza e até pequenos incidentes também na Cisjordânia. Portanto, eu acho que corremos muito esse risco porque o Hezbollah tem muita força pela ausência de um aparelho político capaz da parte do Estado do Líbano. Isso dá ao Hezbollah a capacidade de capturar todo o sul do Líbano e de gerir, e por isso é que é um grupo tão funcional. O Hezbollah não é o Hamas, o Líbano não é Gaza, o Hezbollah tem muito mais capacidade militar e um território mais vasto para gerir ou para se ocultar, não é? Sem os constrangimentos de Gaza, que é uma zona sitiada, e, nomeadamente, mais possibilidades de se reabastecer militarmente através da Síria, não é? Nós temos aqui as condicionantes todas para um conflito interminável. Ele interessará mais a Israel na ótica das eleições presidenciais do que propriamente até ao próprio Hezbollah, na lógica do Irão. Ao Hezbollah, sim, obviamente, ao Hezbollah e ao Irão interessa um pouco. Aliás, o Irão tem usado muito aquele conceito da paciência estratégica, portanto tem esperado, não tem retaliado, porque numa primeira fase não quis contaminar as negociações para o cessar-fogo, porque o Irão percebeu que se o cessar-fogo colapsasse por culpa do Hamas ou do Irão, que seriam culpabilizados por isso mesmo para justificar o aumento da incursão militar
da parte de Israel. Portanto, o Irão optou por não fazer nada, ameaçou várias vezes, mas ainda não o fez, e o mesmo agora nesta questão do Líbano. Portanto, há de facto uma incursão contra o Hezbollah, mas o Hezbollah não tem reagido com a intensidade e a violência que Israel precisava, e eu digo que precisava não é de forma inocente, porque se obviamente houver um ataque mais musculado da parte do Hezbollah, vai ser fácil a Netanyahu justificar a necessidade dos norte-americanos entrarem em ação com homens, com tropas no terreno. E, portanto, é isso que até aqui não aconteceu e tem furado os cálculos do governo de Netanyahu, que na impossibilidade de ter uma incursão terrestre vai mantendo a incursão aérea e vai tentando construir narrativas mediáticas para justificar o que está a acontecer, que eu acho que não é muito fácil de justificar, porque esta contenda entre estes dois Estados abriu, entre este Estado e este grupo terrorista, abriu aqui um capítulo novo muito perigoso, porque eu acho que a separação que o Amilcar faz muito sentido. O Hamas está condicionado e, além disso, o Hamas é um grupo sunita. Só por isso tem uma perspectiva utilitarista na relação com o Irão. O Hezbollah é uma milícia xiita, alinha até do ponto de vista estratégico, identitário, com a agenda do Irão, e, portanto, só nesse aspecto já há aqui uma aglutinação de interesses. E depois, o Hezbollah tem carta branca para agir de forma mais livre do que o Hamas acaba por ter. Tem mais capacidade de atuação e tem capacidade de ativar o movimento de resistência islâmica no Iraque, a Jihad Islâmica sediada na Síria, os Ansar Allah sediados no Iémen. Portanto, há uma série de proxies que nós já percebemos que vão ser ativados e vimos também como, de repente, o Iémen tem capacidade hipersónica que não tinha. Portanto, o cenário alterou-se. Eu acho que o cálculo de Netanyahu está ainda a pensar muito no Médio Oriente dos anos 90 e o Médio Oriente já não está aí. A escalada acaba por relegar Gaza e Cisjordânia para um segundo plano e coloca na primeira linha dos ataques o chamado eixo de resistência apoiado pelo Irão. O cessar-fogo e a restituição dos reféns deixam também de ser prioridade, se é que alguma vez foram, não é? Por um lado, até onde é que irá Benjamin Netanyahu nesta escalada que acaba por ser um risco até para a segurança mundial? Completamente. Nesta fase eu acho que Netanyahu vai fazer duas coisas. Vai esperar por esta semana em particular, por causa do que está acontecendo na ONU e da visita de Zelensky aos Estados Unidos, perceber que grau de apoio é que os Estados Unidos de facto vão dar a Zelensky, para perceber que margem é que sobra para Israel. Isso parece-me claro, e vai arrastar a situação até às eleições, porque na percepção de Netanyahu este conflito pode minar as hipóteses de Kamala Harris ganhar e potenciar uma vitória de Donald Trump, e Donald Trump foi muito claro no debate que teve com Kamala Harris. Se depender dele, Israel pode fazer tudo, não há condicionantes nem condicionamentos. Ele, aliás, disse que não entendia esta política de linhas vermelhas para com Israel. E, portanto, parece muito claro que a Netanyahu interessa protelar o assunto, manter o assunto quente, mas não demasiado quente, ou tentar fazer com que o Hezbollah, a certa altura, escale a sua resposta para reclamar-se, uma vez mais, como vítima e para, obviamente, permitir que os Estados Unidos possam justificar uma incursão no terreno, que mesmo assim, curiosamente, nos Estados Unidos não é assim tão popular quanto já foi num passado recente. E, portanto, há uma parte da população que continua a ser muito pró-israelita, é verdade, mas há uma parte do voto jovem, da geração mais jovem, que está galvanizada para a causa palestiniana. Nós vimos isso com os movimentos universitários. Portanto, o cálculo aqui tem que ter em conta essas novas linhas e tem em conta um último fator do qual nós falamos muito pouco, mas que eu acho que ele é muito significativo, que é a mudança de posição da Arábia Saudita com relação ao Irão. A Arábia Saudita já não é apenas um desafiador do Irão, está a tentar normalizar relações com o Irão. O mesmo Irão que também está a tentar normalizar relações com o Iraque e que vai falando com a Turquia. Acha que pode haver aí uma aproximação entre os dois rivais neste cenário de adversidade contra Israel? Eu parece-me que a Arábia Saudita não descarta isso, e nós estamos a ver isso quando, no último incremento dos BRICS, tirando a Etiópia, foram todos Estados do Médio Oriente. E, portanto, há claramente uma mudança de foco. O foco é claramente Ásia e é claramente outra geografia, porque já perceberam que no momento atual, para os Estados Unidos, o Médio Oriente é lido de três maneiras. Israel primeiro, a Arábia Saudita depois e o resto no final. E isso, obviamente, retira o resto da órbita de interesse dos Estados Unidos, e a Arábia Saudita acaba por depois ser condicionada pela consciência pan-árabe. A rua árabe é algo que assusta muito as lideranças da Arábia Saudita, que ainda não esqueceram a Primavera Árabe e a possibilidade real
serem depostos pela população. Depois, isto acontece numa altura em que o Irão acaba de eleger um presidente supostamente moderado, que deu sinais de disponibilidade para dialogar com os Estados Unidos e que se conteve na resposta ao assassinato de Ismail Haniyeh, líder do gabinete político do Hamas. Até onde é que irá esta contenção iraniana? Porque essa é a questão, não é? eu acho que é a mais importante, porque há neste momento quase que três visões de Irão ao mesmo tempo. Há a visão do presidente Pezeshkian, que é este Irão que volta à comunidade internacional, que tenta negociar com os Estados Unidos, que inclusive já disse que está disposto para falar com a Europa, desde que a Europa não imponha pré-condições, e portanto falar numa lógica de diálogo aberto. Há o Irão do ministro dos Negócios Estrangeiros, de Pezeshkian, que tentou recentemente culpabilizar Israel pelo acidente de helicóptero que matou o último presidente do Irão, Raisi, e portanto que tem uma lógica mais aguerrida e agressiva para com a questão de Israel. E depois há o Irão do Ayatollah, que é quem de facto governa, e esse Irão é o Irão que não faz, que tem feito muitas vezes a ideia de que o Irão é o timoneiro da causa palestiniana, é o porta-estandarte da causa pan-islâmica e que pediu, por exemplo, no Fórum Islâmico Mundial que aconteceu este ano em Moscou, pediu ao mundo islâmico que não deixasse cair a Palestina, pediu ao mundo islâmico que se unisse contra os rivais da Palestina e contra os rivais do mundo islâmico. É o mesmo Irão que, por exemplo, recentemente, acho que ontem ou há 2 dias, já fez denúncia daquele documento que a ONU apresentou como sendo o documento para o futuro. Esse documento o Irão já disse que não o vai implementar, que é apenas um documento hipotético, porque ele vai contra a herança islâmica e a governança islâmica do Irão. Portanto, são 3 Irãos que estão a existir em simultâneo e nós já vamos ter claramente a percepção de para onde é que o Irão vira quando o Irão falar agora na Assembleia Geral da ONU. Eu acho que este discurso desta semana é essencial, mas mais do que isso, quando houver um novo Ayatollah, porque o Ayatollah que está agora em funções já não é propriamente novo, é na alteração do Ayatollah que nós iremos ver se o Irão fica mais radical ou se de facto fica mais moderado. Em teoria, os Ayatollahs não têm prazo de validade, portanto, ou seja, ou ele se afasta ou ele por morte depois será substituído. Mas estamos a falar de um octogenário, portanto, com alguns problemas de saúde conhecidos, e portanto eu diria que o atual Conselho Expedicionário que foi eleito o ano passado, e onde os conservadores e ultraconservadores controlam 2/3 desse Conselho, é esse Conselho que vai escolher o próximo Ayatollah. Portanto, a hipótese de termos um Irão mais radical e mais conservador é muito, muito possível. Num cenário em que Israel tenta arrastar os Estados Unidos para uma intervenção a seu favor no Médio Oriente, numa luta contra o eixo da resistência apoiado pelo Irão, poderá existir a tentação de, nos bastidores, Rússia e China suportarem o esforço iraniano e termos aqui uma guerra de bastidores entre as grandes potências mundiais? Não podemos excluir. O Irão faz parte da órbita dos BRICS, está na Organização de Cooperação de Xangai, tem feito imensas viagens, têm sido feitas a Pequim e a Moscovo. Portanto, há claramente aqui um triângulo a aparecer, um triângulo asiático entre estes 3 parceiros, que ainda por cima, do ponto de vista civilizacional, que para eles é importante, representam 3 grandes espaços: o espaço cristão ortodoxo da Rússia, o espaço islâmico do Irão e o espaço depois confucionista e, em certa medida, quase como a tentar incluir o budismo também, da China. E, portanto, há esta dimensão interconfessional que os aproxima e há, obviamente, a contestação aos Estados Unidos. Portanto, há, de facto, apoio e há, isso até mais da parte da Rússia, uma instrumentalização da guerra na Palestina, porque mostra os paradoxos e as incoerências do Ocidente no que toca ao respeito por direitos humanos, respeito pela vida humana e à ideia de direito internacional, porque as regras de direito internacional, quando chegam a Israel, parece que são todas apenas, afinal, sugestões e não normas. Sim, sim. Para acabar, acha mesmo que Israel poderá cometer, não resistir à tentação de facto, de uma invasão terrestre depois da de 2006? Vou-lhe responder com as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, no domingo, a caminho da ONU, dizia: a hipótese de uma guerra regional de todos contra todos é agora mais possível no Médio Oriente do que o era há 20 anos atrás. Portanto, quando o Egito, que é um parceiro importante na região, começa a temer a hipótese de uma escalada de conflito a esta dimensão, eu acho que fica tudo dito. E a própria rainha Rania, a rainha da Jordânia, dizia recentemente que
o que está a acontecer em Gaza e o que está a acontecer no Líbano é punição coletiva e não uma questão securitária. O que está em curso é um castigo aos palestinianos e não a garantia da defesa do Estado de Israel. Tiago André Lopes, obrigadíssimo por nos ter ajudado a perceber o que é que se passa neste momento no Médio Oriente. Obrigado. O mau estado da infraestrutura é outra coisa que é de facto também bastante relevante, mas ainda assim melhor do que na Macedónia e também ainda assim melhor do que a nossa experiência de comboio na Albânia, porque aí sim a infraestrutura estava no estado bastante pior. Termino com esta sugestão. A única ligação ferroviária que subsiste na Albânia é feita por um velho comboio que se arrasta 3 vezes por semana a uma velocidade média de 26 km por hora. O último comboio da Albânia. É mesmo esse o título de uma reportagem da autoria de Carlos Cipriano e Ruben Martins. Este é o tema do 100º episódio do podcast sobre Carris, para ouvir hoje em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.